Então, boa noite a todos. Vamos pedir agora que mantenham os áudios desligados durante a palestra. Vou apresentar o nosso projeto, o ciclo de palestras, e falar um pouco sobre síndrome de Ehlers-Danlos, aspectos gerais de uma doença ainda pouco conhecida. Meu nome é Astria Dias Ferrão Gonzalez, sou professora adjunta da Universidade do Estado da Bahia desde 2014. Sou professora há mais de 25 anos e pesquisadora da área de saúde. Como a Andrea me apresentou anteriormente, eu sou egressa da UFRJ, onde eu fiz curso de farmácia. Depois fiz o meu mestrado, meu doutorado e o meu primeiro pós-doc lá na UFRJ, no Instituto de Bioquímica Médica. Em 2004, eu me mudei aqui para Bahia para trabalhar numa faculdade particular. E em 2014 eu me tornei concursada na Universidade do Estado da Bahia, quando eu fundei, então, esse nosso grupo de pesquisa, que é o NEISE. E eu vou apresentar também um pouco o que a gente falou com relação ao nosso núcleo de pesquisa e dar início aos trabalhos oficialmente do projeto de extensão sobre síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, que a gente começou agora em julho deste ano, certo? A apresentação está passando normalmente? Sim. Pronto. Então, se vocês quiserem mais informações sobre o núcleo de pesquisa, o NEISE é a sigla para Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Saúde Integrativa. Aqui eu coloquei um print de tela do Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil, da plataforma LAT, vinculada ao CNPq. É um grupo certificado pela nossa instituição, que é a Universidade do Estado da Bahia. Está localizado dentro do Departamento de Ciências da Vida, que fica no Campus 1, Salvador, e que já teve várias configurações desde 2014. A configuração atual hoje mantém-se com 10 pesquisadores, mas a gente tem vários outros colaboradores e em torno de 18 estudantes, fora os estudantes que estão entrando agora, que são esses vinculados aos projetos de extensão. Então, aqui, hoje, nós temos esses professores associados, existem alguns outros que ainda não foram incluídos, como vocês podem ver, alguns estão há mais tempo, outros egressaram recentemente, e a gente está organizando esse trabalho novo, justamente para poder compor uma equipe mais multiprofissional e interdisciplinar possível, porque a gente está atendendo não somente a esse projeto de Ehlers-Danlos, mas também agora a outros projetos que já estavam em andamento anteriormente. Então, do grupo vinculado a esse projeto que a gente está começando hoje, o projeto de extensão, nós temos 10 pesquisadores associados e 17 estudantes de iniciação no grupo NEISE, mas no projeto de extensão nós temos outros novos 13 alunos. Então, é um grupo bastante grande e a gente tem conseguido, em pouco tempo, muitos avanços importantes para nosso novo projeto de pesquisa e de extensão. Então, a ideia inicial é justamente falar sobre uma doença pouco conhecida, e daqui a pouco eu vou explicar qual o motivo, né, da gente... desculpem, cliquei aqui sem querer sair do lugar. Vou explicar por que é que nós começamos esse projeto, mas eu já vinha iniciando como Grupo NEISE, desde 2022, um projeto de popularização de ciência que faz parte da nossa linha de pesquisa dentro do NEISE, de práticas inovadoras em educação e saúde, que fazem uso de redes sociais bastante populares, inicialmente com o Instagram e Facebook, e mais recentemente com o Threads, que são todos da plataforma Meta, plataformas gratuitas e de grande alcance. E nessas plataformas, com o grupo NEISE, o NEB, ou seja, o grupo todo desse que está vinculado ao CNPq, nós começamos a divulgar os trabalhos realizados pelo grupo, tanto em pesquisa, mas também com todas as coisas que temos realizados como docentes nos cursos a que nós
damos aulas. Então, são cursos de medicina, nutrição, fisioterapia, farmácia e fonoaudiologia, que são os cursos presentes no Departamento de Ciências da Vida da Universidade do Estado da Bahia. E isso já tem tido um certo impacto, a gente tem em torno de 300 e poucos seguidores, mas isso ao longo dos últimos 2 anos, certo? Ah, Até então, cada uma de nós estava vinculada a alguns projetos de pesquisa, alguns independentes, outros em colaboração, mas eu, particularmente, quando criei esse grupo NEISE, em 2014, comecei com foco em estudos de doenças relacionadas ao estresse, tanto causadas como por agravamento por estresse. Então, desde 2014, eu venho tentando implementar estudos de bioquímica diretamente com o uso de análise, coisa que eu ainda não consegui, por muitas questões complicadoras, mas a gente conseguiu começar, junto com o pessoal da área básica de saúde coletiva, alguns professores que têm sido nossos colaboradores, fazer alguns estudos de prevalência de alguns problemas. E a partir de 2018, eu desenvolvi um projeto de levantamento através de questionário online. Então, a gente tem se utilizado muito dessas ferramentas gratuitas, porque a gente ainda não tinha financiamento próprio. E conseguimos já alguns dados bem interessantes que estamos para publicar nessa área. Em conjunto, a professora Cássia, que faz parte do grupo, tem iniciado alguns outros estudos, mais na área dela, que é de biologia molecular, e tem desenvolvido um trabalho em colaboração com a Federal de Viçosa. Ela vai provavelmente comentar sobre isso na palestra dela, que vai ocorrer ainda nesse semestre. E nos demais, a gente estava tentando encontrar um tema em comum, e eu resolvi que eu ia investir em uma coisa que eu particularmente estudo há mais de 10 anos, quase 10 anos, que é esse tema, a síndrome de Ehlers-Danlos. E como é uma doença que ainda é muito desconhecida da população em geral e, infelizmente, também é muito desconhecida pela maior parte dos profissionais de saúde e demais pessoas, né, cientistas sociais, jornalistas, psicólogos, etc., eu vi que antes de começar a fazer pesquisa clínica, uma coisa que era muito urgente era usar as estratégias de divulgação científica, de popularização de informação científica com os de redes sociais e fazer o uso da internet a nosso favor para poder ampliar essa divulgação. E é por esse motivo que essa palestra e as demais todas vão ser gravadas e colocadas no YouTube para que elas possam ser acessadas por qualquer pessoa em qualquer parte do país e fora dele, né? Inclusive, nós estamos já verificando a possibilidade de fazer a transcrição desses vídeos, que é uma coisa mais simples, mas também fazer a tradução para algumas línguas, no mínimo para inglês e espanhol, para poder ampliar essa divulgação desse assunto, que para mim é muito importante, é um assunto vital. E aí eu me explico por que é que eu, Astria, professora pesquisadora da área de saúde, descobri essa doença que eu não conhecia e por que é que eu passei a estudar e há quase 10 anos me informar sobre esse assunto. Então, aqui, não vou ler todos esses itens aqui, mas isso aqui é uma descrição de diversos quadros clínicos diferentes, aparentemente não relacionados, desde o nascimento, a partir de 1972, né, aqui dividido pelo primeiro ano de vida, primeira infância, depois já o período da adolescência, e, para simplificar, vários processos alérgicos ocorrendo quase que concomitantemente, todas as espécies de inflamações do tipo rinites, otites, sinusites, conjuntivites, todas elas de fundo alérgico, obviamente com enfraquecimento do sistema imunológico, levando a gripes e resfriados com o uso de antibióticos, às vezes com o agravamento de algumas questões dermatológicas, levando a processos inflamatórios bastante pronunciados e
o início, a partir ainda do final da primeira infância, em torno de 10 a 11 anos, com problemas de dores nas costas, né? As famosas dorsalgias de vários tipos, mais notadamente com relação a dores na região lombar e na região cervical, e assim como uma série de pequenos acidentes, criança com a perna cheia de manchas roxas, com pé chato, uma série de alterações e com uma tolerância baixa a exercícios e coisas do gênero. Esses quadros todos, eles prosseguem até a atualidade, então vai aqui dos 18 a 52 anos, com os comprometimentos, então, posteriormente, após menarca, principalmente no início da vida adulta, com relação a distúrbios endócrinos associados às questões de sistema reprodutor feminino, com cólicas muito violentas, cólicas menstruais, períodos de grande hipermenorragia, dismenorreia primária, síndrome de ovário policístico, tudo isso somado àquilo tudo que já vinha acontecendo. Vários processos de luxações e subluxações, braços e pernas sendo engessados por vários motivos, e tudo isso associado a uma questão de hipermobilidade articular, que só foi, pela primeira vez, citada por um fisioterapeuta no ano de 2004, né? Que, ao observar, sendo questionado, observou que havia uma hipermobilidade, uma hiperextensão articular, e que foi a primeira pessoa, um fisioterapeuta, professor de anatomia também, que mostrou que isso era uma coisa que poderia estar comprometendo e poderia estar agravando, causando esses processos de luxação, de entorses, coisas que eram recorrentes, certo? Até o momento, então, acho que não preciso nem dizer que eu estou falando sobre a minha pessoa, né, que teve diagnóstico de síndrome de hipermobilidade articular até então, aos 40 anos de idade. Ou seja, desde o nascimento até os 40 anos, não houve ninguém, inclusive os diversos ortopedistas que foram consultados a partir dos 16 anos de idade, que sequer mencionasse qualquer tipo de coisa relacionada a isso. As únicas coisas que foram sendo detectadas foi essa fragilidade articular, porque com maior tendência em tosse, e os vários desvios de coluna que foram sendo verificados através de exames radiográficos, mais notadamente com uma escoliose, que se inicia ainda na adolescência e vai se agravando o desvio a cada ano, né? Mas posteriormente, somado a outros tipos de desvio de coluna, como lordose, como cifose, e a partir desse diagnóstico de hipermobilidade articular, e estando eu já pesquisadora, já na UNEB, já fazendo estudos dentro da área de saúde, me debrucei mais sobre essa questão da síndrome de hipermobilidade articular. Consegui, então, definir qual seria o melhor profissional para me acompanhar, porque eu já tinha tido acompanhamento com um reumatologista, busquei uma reumatologista, e aos 42 anos, ou seja, há 10 anos atrás, é que junto com essa reumatologista foi, então, fechado um diagnóstico, juntando todo o quadro clínico apresentado até então, não somente com relação às questões da hipermobilidade articular e os problemas de entorse, mas todas as outras questões associadas, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas agora, fechou-se o diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos tipo hipermóvel, certo? E daí em diante, esses estudos foram feitos de forma particular, sem ainda estar vinculado a nenhuma pesquisa formal dentro da universidade, mas dados todos esses anos, sabendo que ainda há muitas pessoas que não chegaram ao diagnóstico, não estão tendo o tratamento adequado, coisa que, no meu caso, por saber qual era o problema, eu consegui fazer todas as intervenções necessárias para garantir um mínimo de qualidade de vida que hoje me permite manter minha profissão, que é de professora, que me permite fazer uma atividade física que é orientada e adequada para
minha constituição física e que me permite viver sem estar, como passei durante anos, mais de 8 anos, com uma dor crônica absurda, 24 horas por dia, 365 dias por ano, que é o que vai estar acontecendo com várias pessoas pelo mundo afora. Não somente no Brasil a gente está tendo esse problema, mas na Europa, nos Estados Unidos, nos países asiáticos, na China, ainda é um tema bastante incipiente, bastante restrito, e que agora tem despertado a atenção de algumas pessoas, apesar dele não ter sido nominado, né, denominado recentemente. A gente vai falar sobre isso agora. Por que eu estou dizendo isso? Porque a síndrome recebeu esse nome de Ehlers-Danlos graças a 2 dermatologistas. O médico Edvard Lauritz Ehlers, que era um dermatologista dinamarquês, que em 1901 percebeu algumas alterações que hoje sabe que estavam ligados ao que a gente chama hoje de SED, para simplificar, e o professor, o médico dermatologista Henri Alexandre Danlot, que era um médico francês, em 1908, num período bem próximo. Mesmo tendo mais de 100 anos que houve já a descrição por esses 2 médicos, e posteriormente Weber, em 1936, fazendo os estudos, denominou essa síndrome como Ehlers-Danlos em homenagem a esses 2 que foram os pioneiros para estudar isso. Até hoje não é uma coisa de conhecimento geral, apesar de já constar dos manuais médicos, ainda tem muito a ser divulgado e conhecido pelos profissionais e pela população em geral. E a primeira observação de Ellis foi a questão da laxidão articular, a hiperelasticidade cutânea e lacerações cutâneas com subluxações frequentes. Então, ele viu que haveria uma correlação entre a elasticidade da pele, a elasticidade articular e os problemas com dor apresentados por uma série de pacientes que ele atendeu na época. Já o médico Danlos questionou o diagnóstico que foi dado à época de xantoma juvenil pseudodiabético para um outro paciente que apresentava lesões vasculares e cutâneas, e a partir desses estudos ele começou então a investigar, também se baseando naquilo que o próprio Ehlers já tinha falado. E aí muitos relatórios foram feitos naquela época, a divulgação científica era muito mais restrita do que é hoje, então isso ainda permaneceu durante longos e longos anos, eu diria por mais de 80 anos, muito restrita a poucos médicos que atentaram para essa conjunção de fatores. Tem uma descrição bastante interessante sobre o histórico, tem aqui o link do lado, num site italiano, de um grupo de estudos de Ehlers-Danlos, que já é relativamente antigo, e lá vocês podem encontrar mais informações sobre o histórico completo, desde do Ehlers-Danlos até hoje, como foi feita essa divulgação, e também aqui a gente tem os links das biografias completas desses 2 médicos, que eu particularmente sou muito grata por eles terem iniciado esse estudo e essa atenção para pessoas com Ehlers-Danlos. E hoje, o que é que tem hoje? Então, a síndrome de Ehlers-Danlos, ao longo desses anos, foi sendo estudada novamente por pequenos grupos isolados, mas isso houve uns 25 anos para cá, houve um interesse um pouco maior de uma parte da comunidade, principalmente da comunidade médica. Então, começaram as tentativas de classificação, de determinação de diagnóstico diferencial para outras doenças e uma classificação, porque se verificou que síndrome de Ehlers-Danlos não era somente de um tipo, haviam diversos tipos. Recentemente mesmo, um livro que eu uso como base para as minhas aulas de bioquímica, um autor que é dos mais famosos, chamado Leninger,
Uma estudante me mostrou que havia uma notinha no meio do capítulo sobre o colágeno, era tipo uma nota de curiosidade médica, e que ele cita no livro de 2014, e infelizmente na edição de 2022, permanece da mesma forma, que fala sobre a síndrome de Ehlers-Danlos, e verifiquem que nessa pequena notinha, apesar de falar que é uma doença relacionada ao colágeno, fala ainda em 5 ou 6 tipos. E, em verdade, vos digo que na classificação de 2017, que ainda é vigente para vários locais, já haviam sido determinados 13 subtipos diferentes, tipos diferentes de Ehlers-Danlos, e a partir dessa classificação se rastreou a possível origem genética de cada uma delas. Esse foi um consórcio de pesquisadores de várias partes do mundo. Em 2020 houve uma outra reunião e uma reclassificação, mas, no entanto, o que a gente verifica é que algumas coisas elas permanecem como estavam desde sua origem. Ou seja, sabe-se que a questão da Ehlers-Danlos está relacionada diretamente às questões que afetam a produção e ou a montagem das fibras de colágeno, uma proteína fibrosa, que é constitutiva de todo o tecido conjuntivo, que é também chamado de tecido conectivo em outras línguas, porque justamente ele faz a conexão, geralmente de tecido epitelial com demais tecidos. Pode ser também de tecido muscular e, portanto, é um tecido que é amplamente distribuído em todas as partes do organismo humano. Vale aqui a curiosidade que também já há descrição de síndrome de Ehlers-Danlos em vários animais, principalmente alguns pequenos mamíferos. Então, isso é uma coisa que não é tão rara assim quanto se imagina e não é uma exclusividade da espécie humana. O problema da sede é porque ela pode ser promotora de uma condição de saúde bastante mórbida e incapacitante, pois a questão da hipermobilidade, apesar dela ser considerada por alguns como um grande benefício, visto que as pessoas andam muito tensas e muitas vezes elas acabam tendo, por exemplo, dorsalgias por tensão muscular, a hipermobilidade articular leva a uma frouxidão dessas articulações e isso possibilita essas luxações frequentes, além de promover processos inflamatórios contínuos, pois como a extensão do movimento para essas pessoas é maior do que deveria ser, apesar do tecido conjuntivo estar em toda parte, as cadeias musculares elas não se arranjam tão extensivelmente como se arranja o tecido conjuntivo e o tecido articular, associado à articulação. Dessa forma, você tem micro e macro lesões promovidas diariamente pelo simples caminhar do indivíduo, pelas atividades que ele realiza no seu dia a dia. E não é por acaso que o diagnóstico ele é tardio, porque os processos eles vão se cronificando, os processos de luxações e processos inflamatórios, e ao chegar ao início, ao meio da vida adulta, ainda por volta dos 30, 40 anos, é que você tem um agravamento e intervenções que às vezes intervenções de profissionais de saúde que só fazem agravar mais ainda a condição que já é ruim. Com relação à questão da hiperextensibilidade da pele, que também é uma coisa que ainda permanece, se verifica que é um senso comum a presença de cicatrizes atróficas, e isso é bem característico também nos diferentes tipos de Ehlers-Danlos, com cicatrizes que promovem um afundamento, uma vez que o tecido se regenera após um corte, seja espontâneo, seja de cirúrgico. Mas existem outras centenas, eu diria, de comorbidades associadas, o que faz todo sentido quando você pensa nessa distribuição de colágeno por todo o organismo. Pois bem, com relação à hipermobilidade, foi uma das primeiras coisas que se utilizou para fazer a questão do diagnóstico. Então, Peter Beighton, que é um grande, grande contribuidor
para tudo que há de ciência hoje sobre Ehlers-Danlos, um dos maiores deles. Inclusive, ele teve um trabalho muito importante recentemente com outra professora, pesquisadora e profissional de saúde, professora Neuzeli Lamari, que tem uma clínica voltada para esse tipo de questão, publicou junto com ele, e foi ele o primeiro a fazer um sistema de score simplificado, mas que deu o que a gente chama hoje de sistema de score de Beaton. E ele vai levar em conta questões de extensibilidade dos dedos, da mão, do punho, a questão dos joelhos virados para fora, a hiperextensibilidade das pernas, dos cotovelos e da própria coluna. E isso, para cada um desses, atribui-se uma pontuação, e essa é uma das primeiras avaliações que se faz para a detecção do que se chama de transtorno de hipermobilidade articular. Então, aquele primeiro diagnóstico de síndrome de hipermobilidade articular foi um termo que já caiu, vou falar um pouco sobre isso, e passou-se então a falar sobre transtorno de espectro de hipermobilidade, que poderá ou não ser relacionado à síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel. Aqui também tem mais um link, se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais sobre o professor Peter Beaton e os seus trabalhos, depois vocês podem consultar. Então, da classificação de 2017, que eu falei, então foi um grupo bem grande que se reuniu. A Malfé, Francisca Malfé e mais uma série de outros de várias partes do mundo publicaram no American Journal of Medical Genetics a parte de seminários em genética médica e fizeram essa primeira classificação com a primeira classificação dos tipos de Ehlers-Danlos. Seria o tipo clássico, cardiovascular, hipermóvel, e se verifica em todos que existe um padrão de herança geralmente autossômico dominante. Em 2020, houve uma outra reunião e uma classificação internacional com a proposição de se incluir um 14º tipo de Ehlers-Danlos, que depois, quando houver a palestra da professora Cássia, que vai tratar das questões de genética associadas a Ehlers-Danlos, ela vai falar um pouco mais. Mas desses 13 tipos reconhecidos, 12 são genuinamente raros e têm o gene aberrante ou os genes aberrantes já identificados. Então, aqui, a gente traz uma tabela que está nesse próprio artigo, com essas classificações, tipo clássico, a EDS clássico, ou tipo clássico, a valvular, a vascular, etc. E a base genética já determinada quando houve essa determinação. Então, se verifica que os genes associados à produção do colágeno diretamente, aqui, como por exemplo, no modelo clássico, o gene para colágeno 5A1 ou colágeno 1A1, e também proteínas como a tenascina 10B, o envolvimento na proteína que seria codificada a partir desse gene, e isso segue para os demais. Isso também pode estar implicado com proteínas, enzimas que estão envolvidas no processamento de colágeno, ou seja, o colágeno ele não tem alteração genética determinada, no entanto, após o colágeno ser produzido, ele vai ser processado para poder ser organizado dentro do tecido conjuntivo do qual ele faz parte. E sobre esse assunto especificamente, a professora Andréia deverá falar, a professora Acácia também, mais à frente. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui hoje é sobre esse tipo que nós, do NEISE, começamos a nos debruçar, que é sobre justamente a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, que, como vocês podem ver, apesar de se dizer que tem um padrão autossômico dominante, isso é um dos critérios que tem sido utilizado para diagnóstico, a gente vai falar daqui a pouquinho, a base genética ela permanece desconhecida, ainda que recentemente tenha sido uma grande empolgação no meio das pessoas que estudam e as pessoas que têm síndrome de Ehlers-Danlos, a descoberta de um possível gene associado a essa síndrome, que seria da
calicreína, que é uma protease, envolvida em processamento de colágeno, entre outras proteínas, que também vai ser abordado mais à frente nas próximas palestras. Chama atenção que tem os tipos mais associados à pele, mais associadas a músculo ou vasos, aqui também miopática, mas também existe a parte mais oftálmica e periodontal. E isso demonstra por que é tão essencial que, para toda pessoa com SED, haja uma equipe multiprofissional que tenha conhecimento profundo desta síndrome, pelo menos na parte que se toca, e tenha noção perfeita dos outros sintomas que podem ser associados e que ajudam tanto no diagnóstico, mas também que vão direcionar o tipo de tratamento que essa pessoa deverá ter para ter uma qualidade de vida boa, né? Vale dizer que, sendo uma doença genética, não há cura para isso, mas é possível levar, e eu sou a prova viva disso, é possível que, tendo-se conhecimento dos fatos, de como eles ocorrem, das complicações que você pode ter, muitas coisas podem ser evitadas de problemas futuros e algumas coisas podem nem acontecer se, desde o diagnóstico, forem tomadas providências para evitar futuros problemas associados a essas questões que eu estou abordando aqui. Então, ainda que conflitantes, os dados obtidos, e fica muito lógico para a gente entender como estudos de prevalência ainda são muito difíceis. Por quê? Para que se tenha um estudo de prevalência, ou seja, o qual seria o número de casos que há de síndrome de Ehlers-Danlos na população, fica muito difícil fazer estudos de prevalência, visto que, como eu falei até agora, há muitos poucos pesquisadores e profissionais de saúde que conheçam essa doença. E mesmo os critérios que são usados hoje para diagnóstico dessas síndromes, eles ainda não dão um diagnóstico perfeito e completo para todos os tipos, principalmente para esse tipo hipermóvel. E por isso, então, que a gente deu preferência a iniciar e falar mais sobre esse assunto. Pode ser que futuramente a gente estenda para as demais alterações, mas no momento é o que a gente está aprofundando mais. Então, a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, a SEDH, e o transtorno de espectro de hipermobilidade, em geral, eles são avaliados de forma conjunta, verificando-se que sim, a pessoa apresenta hipermobilidade, não somente por aquele score de Biton, mas pode fazer outras avaliações de hipermobilidade mais aprofundadas, que inclusive podem prever possíveis problemas e evitar futuros problemas. Mas, como eu disse, para que se chegue a um diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos, além do transtorno de hipermobilidade, é preciso que haja um conjunto de outros fatores associados, os quais eu já vou falar agora. De qualquer forma, como é uma doença de tecido conjuntivo, isto é um distúrbio que a gente chama de multissistêmico, ou seja, não é apenas a pele que é afetada, não é apenas as articulações, e só isso já era muita coisa, considerando que a pele é o maior órgão do nosso corpo e que as articulações estão presentes em todo o corpo. Mas não é só isso. Todos os sistemas são afetados de forma mais ou menos pronunciada e também as questões ambientais, tipo de alimentação, tipo de atividade física, tipo de atividade profissional, outros genes que vão estar presentes naquele indivíduo vão direcionar a gravidade da manifestação da Ehlers-Danlos em cada indivíduo, podendo levar a qualidade de vida muito, muito ruins e, consequentemente, a outros problemas, inclusive de ordem psiquiátrica, como depressão e ansiedade, que são coisas muito comuns em pessoas com dor crônica e em pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos. Bom, aqueles, como eu falei anteriormente, a síndrome de hipermobilidade articular, SHA, também de inglês JHS, esse termo deixou de ser utilizado e passou-se, então, a se fazer o reconhecimento desses dois tipos. Ou um transtorno de hipermobilidade, do espectro de hipermobilidade, ou ainda a SED hipermóvel, caso hajam os outros fatores associados. Por que tem essa dificuldade? Porque sintomas não específicos
e que muitas vezes não tem correlação, não eram nem levadas em consideração. E esses grupos, pesquisadores e profissionais de saúde, percebendo a recorrência de determinados fatores que não teriam relação direta nem com a pele, nem com as articulações, como, por exemplo, doença periodontal, afundamento de palato, constipação frequente, diarreias frequentes e uma série de outras questões que aparentemente não teriam relação nenhuma, nem com a pele, nem com a articulação, começaram a verificar que aquilo era muito frequente nas pessoas que já apresentavam esse transtorno de hipermobilidade articular. E aquilo, então, que foi visto de forma mais incidente foi sendo incorporado para realizar o diagnóstico diferencial, porque nem sempre é possível fazer uma análise genética que possa detectar essas alterações que já foram determinados, e no caso específico da síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, até o momento ainda não se fechou para nenhum gene específico que possa, enfim, bater o martelo e dizer para a pessoa, assim, você tem essa síndrome. Então, hoje, até o momento, hoje, dia 29 de agosto de 2024, prevalece ainda um diagnóstico puramente clínico e de associação dessas manifestações multissistêmicas. O tempo mediano de início de sintomas até a busca de opinião médica é de 2 anos. Isso está no site do síndrome de Ehlers-Danlos. Mas isso, quando se fala em início de sintomas, como eu falei do meu próprio caso, sintomas que levem a uma busca mais profunda e geralmente é no processo de cronificação da dor. Qual dor? Pode ser uma dor cervical, pode ser uma dor em punho, em joelho, em tornozelo, pode ser uma dor lombar, mas o que ocorre? Que essas pessoas vão lidando com a sua série de problemas que elas apresentam ao longo da vida, são chamadas muitas vezes de hipocondríacas, são várias vezes chamadas de estressadas, e não por acaso que nos últimos 10 anos eu comecei a estudar estresse relacionado a doenças, mas o fato é que todas essas coisas que a pessoa já vinha apresentando estavam relacionadas e ela estava sendo atendida por especialistas diferentes que não conversavam entre si e nunca iam relacionar essas questões se não fosse os estudiosos de Ehlers-Danlos que já tinham feito esse reconhecimento dessas entidades como relacionadas. Mas o tempo mediano de diagnóstico mesmo é em torno de 10 anos, ou seja, a partir do momento em que há um agravamento do quadro ou que o indivíduo não aguenta mais ficar doente o tempo todo, e daqui que ele consiga fazer essa reunião e chegar ao diagnóstico de Ehlers-Danlos, tem-se essa média de 10 anos. Mas há pessoas que nunca tiveram diagnóstico e provavelmente vão morrer sem ter, dependendo de onde elas vivem e que médicos e outros profissionais elas tenham se consultado. E por isso é tão fundamental que a gente comece com esse processo de divulgação do que é Ehlers-Danlos, sempre trazendo o que há de mais atual entre os grupos de pesquisa do mundo, que haja essa rede de colaboração, de troca de informações. Então, depois eu vou falar um pouco sobre isso, mas a gente vai começar uma pesquisa clínica também para o ano. E é muito importante que não seja uma divulgação somente através de artigos científicos, seminários, simpósios e congressos, mas que haja uma divulgação para toda a comunidade, para que as pessoas com sede possam se reconhecer de forma muito evidente e busquem a ajuda antes que elas atinjam um grau muito ruim de qualidade de vida, que muitas vezes não vai ser possível retornar. Bom, então, com relação a diagnóstico de SED que vem hoje, como eu disse, faz-se a avaliação da hipermobilidade utilizando para isso essa escala de Beighton, ainda é utilizada essa escala, houve uma readequação com relação à pontuação na revisão que foi feita desse consenso 2017 para 2022, uma adequação por idade, que eu já vou mostrar.
Uma outra avaliação que se faz é uma avaliação dermatológica, na busca de cicatrizes anormais, como falei anteriormente, com relação às cicatrizes artróficas, e também pela verificação da elasticidade da pele. E o que é importante, que é incluído mais recentemente, é observar o histórico médico completo do indivíduo, com todos os problemas que ele apresentou até então, buscando verificar se todos esses problemas poderiam estar ou não relacionados com a síndrome de Ehlers-Danlos, e para poder se fazer, então, um diagnóstico diferencial, inclusive com outras doenças que cursam também com alterações de colágeno, como, por exemplo, no caso de Marfan, certo? E, obviamente, sempre que possível, fazer um levantamento do histórico familiar, porque até o momento, ainda que não haja base genética já pré-determinada, se verifica que existe um padrão muito característico de dominância. Então, significa que tem que ter um parente de primeiro grau que apresente também Ehlers-Danlos. E vejam a dificuldade. Se a própria pessoa, na atualidade, ainda não conseguiu ter um diagnóstico, que dirá seus pais ou avós e pessoas de mais idade, onde isso era mais conhecido ainda. Então, tem que se fazer um recordatório, se as pessoas estiverem vivas, né, para que você possa fazer um levantamento passado, retroativo dos pais dessas pessoas, para verificar se possivelmente eles também apresentavam Ehlers-Danlos, e isso, então, poderia ajudar no diagnóstico. Uma baixa pontuação da escala de Biton não exclui o Ehlers-Danlos hipermóvel, mas é necessário que haja uma pontuação. E é isso a que eu me refiro quando eu falo que houve uma reformulação. Antigamente, você deveria ter uma escala de Biton próxima de 9 a 10 para ser considerado hipermóvel, e a partir dessa positivação é que você poderia, então, passar para os outros critérios para verificar se realmente seriam Ehlers-Danlos hipermóvel. Então, existe um consórcio internacional para síndrome de Ehlers-Danlos e desordens relacionadas. Vocês podem conferir, é ehlensdanlos.com, tem aqui o link. Nele você tem uma tabela para os critérios diagnósticos, especificamente para avaliação de síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. E de que ele é composto? Ele é composto de 3 critérios, é um checklist, né? Tem uma lista que você faz a avaliação. A primeira coisa que se leva em consideração, essa é a hipermobilidade articular generalizada, mas houve uma alteração da pontuação, não sei se vocês conseguem ver, mas vocês podem, pelo link, acessar esse material. E há uma alteração entre jovens, adultos e principalmente adultos com mais de 50 anos. Por quê? Crianças até adolescência apresentam normalmente uma hipermobilidade maior, que é reduzida com a idade adulta e mais reduzida ainda quando se inicia o processo de envelhecimento. Então, como demora muito tempo para os indivíduos terem o diagnóstico, muitas vezes eles iam fazer essa escala de Beighton e verificavam uma pontuação baixa com relação à hipermobilidade, descartando logo de cara a possibilidade de Ehlers-Danlos, sem que isso fosse verdade, tá? Então, essa reformulação, ela modificou essa pontuação e tem uns outros critérios, caso não seja possível fazer esse tipo de avaliação, coisas que vão direcionar para uma possível hipermobilidade articular. Além disso, no critério 2, se viram outros padrões que devem estar presentes junto com a hipermobilidade. Então, tem aqui 2 ou mais dos seguintes padrões, A, B ou C, então está separado aqui, onde no critério, no padrão B, uma das coisas que se vê é essa questão do histórico familiar, né? Mas aqui vocês podem ver as questões associadas à extensão da pele, questões dermatológicas verificáveis externamente, como, por exemplo, a presença de pápulas piezogênicas nos calcanhares, problemas de hérnias abdominais recorrentes e coisas do tipo, não necessariamente tendo que apresentar todos esses, mas, de novo, você deverá ter alguns, 2 ou mais dos seguintes padrões.
E o critério 3, na verdade, é um critério mais de exclusão para diagnóstico diferencial, coisa que você deve levar em consideração quando você necessita verificar se, naquele caso, a pessoa vai se enquadrar em um outro tipo, por exemplo, de doenças de colágeno. Bom, mas nos últimos anos, com esses grupos de estudo, se verificou que algumas coisas que não estão necessariamente contempladas hoje, aqui nos critérios diagnósticos, mas muitos grupos têm verificado isso, como eu falei anteriormente, por analisar os pacientes e ver que isso há uma recorrência dos mesmos problemas nos pacientes que já obedeceram a esses critérios que eu acabei de dizer. E o que mais se verifica repetidamente são essas três questões: a desautonomia, a síndrome de ativação mastocitária, ou síndrome de ativação de mastócito, e a questão associada à disfunção gastrointestinal. A desautonomia cursando com síndrome de taquicardia postural, chamada de POTS, e pressão arterial baixa sintomática. Tá? E a gente vai falar rapidamente sobre elas, que depois também vai ser tratado mais detalhadamente nas próximas palestras. E o que é desautonomia? Desautonomia é uma condição que aqui, ó, na própria revista brasileira de cardiologia se falava como uma condição esquecida, e seria o quê? Uma disfunção do sistema nervoso autônomo que abrange uma série de condições clínicas com característicos prognósticos distintos, são classificados como síndromes reflexas, síndrome postural ortostática taquicardizante, que é o SPOT, síndrome de fadiga crônica, a hipotensão ortostática neurogênica e a síndrome de hipersensibilidade do seio carotídeo. Isso tudo mostra assim, uma ação muito pronunciada sobre o sistema vascular e problemas relacionados à circulação sanguínea e a vasos notadamente mais frouxos, diríamos assim, o que coaduna totalmente com a ideia de um colágeno em tecido conjuntivo, dando estruturas mais frouxas onde ele está. O que se verifica de sintomas com relação à desautonomia? Frequência cardíaca rápida, palpitações. Então, são indivíduos que têm palpitações sem que haja nenhum estresse presente, muitas vezes simplesmente por mudança de estar sentado, de repente se levantar, cursam com tontura, a pré-síncope, às vezes com síncope, muita deficiência visual também é percebida com perda visual parcial ou completa ou sensibilidade à luz, que é chamada fotofobia, e isso associado a uma certa, vamos chamar, uma lerdeza no controle da pupila, da dilatação e da constrição da pupila, queixas cognitivas, que é o que a gente chama de névoa mental, muitas vezes uma dificuldade de concentração, que pode algumas vezes ser diagnosticada como um déficit de atenção, dores no peito por esforço, tremores, fadiga crônica, que é uma coisa que é muito comum nos pacientes de Ehlers-Danlos, intolerância ao exercício ou uma baixa tolerância ao exercício, mal-estar, aquilo que é muito comumente relatado pela boa parte das pessoas que vão à academia e saem de lá revigoradas e animadas, ou que fazem uma corrida e se sentem animados, coisa que inexiste entre pessoas com Ehlers-Danlos, a maioria deles se sente muito mais fadigado do que normalmente já é quando é submetido a um esforço maior, seja ele através de academia ou atividade física, ou simplesmente por suas funções normais. Inchaço ou descoloração nas pernas após ficar em pé por períodos relativamente curtos. Vasoconstrição periférica, então você pode verificar uma concentração maior de sangue, por exemplo, nas palmas das mãos e dos pés. Desmaios, como eu já falei, uma desregulação da temperatura. É muito comum que pessoas com Ehlers-Danlos apresentem extremos, frio intenso e calor extremo, passando de um ao outro com uma velocidade muito grande. Então, é uma pessoa que está suando muito porque está calor, mas nem tanto assim que os outros estejam da mesma forma. E ao sair desse local quente e entrar numa sala com ar refrigerado, imediatamente a pessoa, coisa de minutos, ela já está tremendo de frio, porque ela resfria e esquenta muito rapidamente. Todos esses sintomas associados à desautonomia e que são muito facilmente verificados em várias pessoas com Ehlers-Danlos. Além disso, distúrbios de sono,
que podem ser hipersonia, ou seja, pessoas que têm um cansaço tão grande que ela o tempo todo ela tem vontade de dormir, aquelas pessoas que dizem, qualquer lugar que eu encosto eu durmo, e pessoas que têm um sono dificultado, elas acordam muito frequentemente, então pode ser uma coisa ou outra, tudo isso presente no mesmo grupo de pessoas, mas não numa mesma pessoa. A síndrome de ativação mastocitária, ela não é menos complexa e nós vamos ter um palestrante específico para falar sobre esse assunto, mas rapidamente explicando aqui, muitas vezes ela é confundida com o que nós chamamos na área de saúde de atopia, ou seja, são sinais e sintomas alérgicos de hipersensibilidade a coisas que normalmente não são ativadoras de resposta alérgica nos indivíduos. Então, existem critérios já determinados para a síndrome de ativação mastocitária. Também é uma coisa relativamente nova em termos de denominação. Então, se fala há muitos anos sobre atopia, mas a síndrome de ativação mastocitária tem sido alvo de várias discussões em congressos, novos consórcios. E hoje, para ter um diagnóstico de síndrome de ativação mastocitária, você tem que ter um critério, ambos os critérios principais, segundo critério principal, mais qualquer um dos menores, e qualquer dos 3 critérios menores são essas características que são avaliadas e alguns exames clínicos bioquímicos, que ainda estão em discussão, tá? Então, se percebe uma mastocitose, para quem não sabe, mastócito é uma célula que está presente no tecido conjuntivo, e por isso teria uma grande implicação nas questões da síndrome de Ehlers-Danlos, visto que o problema é relacionado ao tecido conjuntivo, mas se verifica pelo percentual de sinais e sintomas que são descritos para as pessoas diagnosticadas com síndrome de ativação mastocitária, mais comumente lesões cutâneas de vários tipos, prurido, que é a coceira, rubor, a vermelhidão, diarreia, é muito comum que se verifique isso, sem causa explicável que não seja processo infeccioso, e cólicas abdominais. Também existem cursando como problemas de ativação mastocitária, dor abdominal, dermatografismo, que é quando a pessoa escreve na pele e ela se levanta, ou ela esbarra, aquilo levanta. Isso eu tinha quando era criança e era objeto de alegria dos meus colegas. Eram rubor, dores de cabeça de vários tipos, sintomas neuropsiquiátricos, mais notadamente as questões associadas à depressão e ansiedade, novamente a diarreia, rinite e asma. Reparem que rinite, asma e dermatite é o que a gente chama de tríade atópica e que é uma coisa que atinge grande parte da população mundial. Vale ressaltar aqui que os levantamentos que tem de prevalência sobre rinite alérgica no mundo e no Brasil é de cerca de 1/4 da população. Então, é um caso a se pensar quando a gente fala em síndrome de Ehlers-Danlos e sua possível associação com esta síndrome de ativação mastocitária. E, finalmente, a disfunção gastrointestinal. Então, existem também vários sintomas gastrointestinais descritos. Já há alguns anos, descobriram que pacientes com Ehlers-Danlos hipermóvel tinham uma quantidade significativamente maior de sintomas gastrointestinais comparados com pessoas da mesma idade e o sexo. A mesma coisa mais comum foi a náusea. Então, por várias vezes as pessoas se sentiam enjoadas, sem motivo infeccioso, apresentavam dores abdominais, constipação e diarreia. E aqui parece um contrassenso, mas não é, porque constipação e diarreia são duas coisas associadas a alterações da motilidade intestinal. E vejam, a constituição do sistema intestinal, do sistema gastrointestinal, é toda moldada por esse tecido conjuntivo. Se esse tecido é frouxo demais, isso pode fazer com que as fezes andem mais lentamente e permaneçam mais tempo paradas em um mesmo lugar. Isso afeta a motilidade intestinal, fazendo com que haja maior absorção de água desse conteúdo fecal, fazendo com que, então, ocorra constipação
ou ainda pode ficar frouxa e provocar distúrbios de absorção que podem levar à diarreia. Então, é muito comum que isso ocorra nesses pacientes, podendo apresentar um indivíduo diarreia e um outro paciente com Ehlers-Danlos apresentar mais constipação. A desautonomia era um mecanismo qual isso podia ocorrer junto com a disfunção gastrointestinal e também foi associada essa síndrome de taquicardia postural com os sintomas gastrointestinais, náusea, refluxo, distensão abdominal. Tudo isso está descrito em diversos artigos que vocês podem consultar, aqui tem alguns falando sobre isso, mas, de fato, os sintomas de desautonomia e os sintomas gastrointestinais, eles sempre aparecem relacionados quando o indivíduo é diagnosticado com Ehlers-Danlos hipermóvel e é verificado junto a ele todas essas outras questões que eu falei. Bom, diante disso tudo, a pergunta que fica é: síndrome de Ehlers-Danlos é uma coisa rara, comum, mais ou menos, ou não se sabe? Então, do que tem lá na sociedade da síndrome de Ehlers-Danlos, se verifica que, por enquanto, é considerado todos os tipos, os 13 ou 14 tipos de Ehlers-Danlos que são designados, são considerados doenças raras, certo? E aqui a gente tem alguns números, né, associados com o número de casos por milhão, então de 2.000 por milhão, todos os tipos de Ehlers-Danlos e tipos de transtorno de hipermobilidade articular. Quando a gente vai verificar somente as questões associadas a hipermóvel, verifica-se que é um número razoável, a forma clássica, mas, como eu já disse até o momento, fica muito difícil a gente bater um martelo com relação aos dados de prevalência, porque muita gente permanece subdiagnosticada. Então, o que é considerado uma condição rara? Né? Isso varia de país para país, mas internacionalmente se considera que seja em torno de 1 a cada 2.000 pessoas, um problema que apareça a cada 1 a 2.000 pessoas. Aqui no Brasil, esses números relacionados ao Ministério da Saúde geralmente ficam entre 1 a cada 5.000, o que não é tão raro assim quando a gente trata de populações com mais de 100 milhões de habitantes, que é o caso do Brasil e vários países do nosso mundo, e se considerar a população mundial, pior ainda, né? Mas com relação à prevalência de síndrome de Ehlers-Danlos, esses dados, como eu disse, são conflitantes dependendo de quem fez o estudo e aonde foi feito o estudo. E isso você poderia levar em consideração que há uma prevalência maior nesse ou naquele país, mas não é fato, porque estudos realizados no mesmo país, em regiões diferentes ou por grupos diferentes, também apresentam dados conflitantes. Mas o fato é que se fala em 1 para 5.000 na página da Sociedade Ehlers-Danlos, mas há estudos que falam de 1 para cada 3.000, e, enfim, esses números vão variando. Isso é mais um dos pontos que tem que ser estudado, e só poderemos chegar a dados de prevalência mais confiáveis no momento em que houver mais profissionais de saúde e pesquisadores que conheçam profundamente a síndrome e possam realmente dizer: este paciente tem e este não tem. E aí a gente consegue estabelecer um dado de prevalência na população. Então, existe uma prevalência estimada para a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel e transtorno de hipermobilidade articular, e fizeram alguns estudos, isso está lá na página. Eles vêm discutindo, e eu particularmente discuto a mesma coisa, que essa prevalência para a combinação de transtorno de hipermobilidade e de síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, enquanto elas são consideradas entidades separadas, se reunir as duas. Alguém está com áudio aberto. Se forem consideradas as duas, você vai verificar que é da ordem de 1 para 600 ou de 1 a cada 900 pessoas, o que tira a raridade e faz isso virar um problema de saúde pública. Então, existe uma certa preocupação entre a população de pessoas com SED de separar a síndrome de Ehlers-Danlos, tirando ela das condições raras, porque isso garantiria menos direitos, e eu já julgo justamente o contrário, né? Sendo um problema de saúde pública, e que eu acho que a prevalência é maior ainda do que está descrito aí por essa estimativa,
Ou a gente poderia ter programas de saúde pública, como é o caso, por exemplo, para a hipertensão arterial, para a diabetes, para uma série de outras questões que nós temos no país e no mundo, e ter tratamento gratuito, ter mais profissionais que fossem habilitados a trabalhar com isso, o que não é o que está acontecendo até agora. Pelo contrário, quando se fala em doenças raras, são poucas as pessoas que querem estudar, porque isso é difícil para conseguir financiamento em várias situações. E os profissionais também, obviamente, acabam se debruçando mais sobre assuntos que são mais comuns na sua prática médica e não ficam muito interessados em estudar coisas que acontecem a cada milhão de pessoas e pode ser que toda a prática, todos os anos, 40, 50 anos de prática de profissional de saúde, ele não encontre nenhuma pessoa assim, certo? Então, eu acho que ter esse conhecimento, se determinar esses dados de prevalência, se chegar a uma divulgação efetiva para os profissionais e para as pessoas, vai facilitar a vida de pessoas como eu, pessoas com sede. Bom, e dentro do que a Sociedade Ehlers-Danlos Internacional aponta, existem várias metas, né, do que se deve pesquisar e investir os esforços para garantir qualidade de vida, melhoria de vida das pessoas com Ehlers-Danlos. E aqui eu apontei algumas das áreas que nós, enquanto grupo de pesquisa, que continuam em crescimento, né? A gente tem feito outras colaborações além de nós. No nosso grupo nós temos professoras, pesquisadoras da área de genética, da área de proteínas, temos profissionais da área de saúde que estão envolvidos nos estudos de epidemiologia, temos profissionais, fisioterapeutas, dentistas e médicos que vão estar interessados na questão de terapêutica e estamos imbuídos firmemente no propósito de fazer educação para a saúde da população em geral e dos próprios profissionais. No momento, no grupo que nós temos e nos nossos colaboradores, que a gente ainda não conseguiu e também não seria muito ambicioso, foi abordar o que diz respeito às ciências sociais, mas quem sabe futuramente poderemos ter essa contribuição também, eu acho que principalmente para a área de psicologia, economia e ciências sociais, é muito importante que também haja esse reconhecimento por esses profissionais. Então, no momento, para essa estratégia de popularização de ciência e divulgação de informação científica, nós começamos já essa estratégia. Então, hoje, nós já temos perfis criados para o Facebook, Instagram e o Threads, como eu falei. Estão aqui os endereços, vocês podem acessar e acompanhar por lá. Semanalmente, nessas 3 redes, nós estamos publicando material exclusivamente sobre síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. E temos também o canal do YouTube, que esse será mais voltado para a divulgação científica para profissionais e estudantes, não só da área de saúde, mas pessoas formadas e interessadas em aprender mais, seja para pesquisa ou seja para sua prática profissional. O que eu quero dizer com isso? Nas 3 redes sociais aqui, nós vamos ter uma linguagem um pouco mais simplificada para justamente fazer com que as pessoas possam compreender e entender a possibilidade de estarem enquadrados naquele espectro. E no canal do YouTube a gente pretende atingir uma população mais instruída que atue ou profissionalmente como profissional de saúde ou de outras áreas, de psicologia também, direito talvez, ou que seja voltado para a área de pesquisa e ensino. Então vocês podem visitar e conhecer. E foi muito importante, tem sido muito importante para a divulgação disso tudo, já que a gente pretende abarcar o maior número de pessoas possíveis, fazer uma parceria. Essa parceria é de colaboração não financeira, né? A Abraced, Associação Brasileira de Pessoas com Síndrome de Ehlers-Danlos e Transtorno do Espectro de Hipermobilidade, foi fundada em maio de 2023, o ano passado, então ela é relativamente recente. Inclusive, o presidente da Abraced é um advogado e uma pessoa com sede, ele deve estar presente aqui hoje. Nós estamos fazendo essa parceria, a ideia é que juntos a gente também construa um material no formato de cartilha,
uma cartilha para profissionais de saúde e uma cartilha para pessoas com sede, que sejam divulgadas tanto nos perfis da Abraced, quanto nos perfis do nosso grupo, na parte de NEIS e SED, e na página, que nós também estamos construindo, a página do Grupo NEIS no site da UNEB, que vai aumentar mais ainda a visibilidade desta questão em si. E no mais, então, eu agradeço a paciência de vocês até o momento. Era para falar em 1 hora, eu me estendi um pouquinho mais, mas eu peço que vocês divulguem, entre em nossas redes sociais, comentem, compartilhem, conversem com os amigos, conversem com os demais profissionais, conversem com seus médicos. Se acharem que tem alguma suspeita, busquem ajuda. E agora a gente pretende, a partir desse ano, estamos em construção do projeto de pesquisa clínica, que vai ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, e assim que ele tiver aprovado, vamos correr atrás de mais financiamento para montar uma estrutura de referência para diagnóstico e, quem sabe, tratamento para síndrome de Ehlers-Danlos. Se a gente conseguir estabelecer só critérios diagnósticos mais acessíveis à população em geral, já vai ser um grande ganho. E aí, obviamente, como boa parte de nós é da área de ciências biológicas nas suas especialidades, imunologia, patologia, bioquímica, biologia molecular, a gente pretende entender cada vez mais os aspectos relacionados à parte bioquímica do processo, né, e celular, e com isso talvez chegar a tratamentos mais eficazes e contribuir para a melhoria de qualidade de vida da população em geral. Muito bem, então era isso que eu tinha por hoje para falar. Agradeço a todos. A gente termina essa gravação, vai dar uma pausinha de 5 minutos e depois a gente volta para responder as perguntas. A Andrea está aqui, ela vai fazer esse direcionamento, então quem tiver perguntas ou depoimentos que queira fazer, vai depois fazer o uso da mãozinha, mas já pode deixar aí marcado para que a gente possa conversar um pouco. A ideia é que a gente sempre faça esses eventos com a participação da comunidade geral, não somente de profissionais de saúde, mas pessoas em geral e principalmente pacientes que queiram falar sobre situações, porque tudo é informação para a gente, tá? Esse projeto ele é para capacitação docente, capacitação discente de quem está aqui, mas também para divulgação em geral. Então, vocês nos ajudam a ajudar todo mundo, tá certo? Muito obrigada.